Continuando, o segundo, o mito narrava a origem por meio de genealogias e rivalidades ou alianças entre forças divinas sobrenaturais e personalidades. E a filosofia, ao contrário, explica a produção natural das coisas por elementos primordiais, como a água, o fogo, o ar, o frio, a terra, o seco, por causas naturais e impessoais, né? Assim, por exemplo, o mito falava em Urano, falava em Ponto, falava em Gaia, como Gaia, Terra. A filosofia fala em céu, mar, né? E o mito narrava a origem dos seres celestes, terrestres, e por eles existentes aqui num casamento entre Gaia, a Terra, com Urano e Ponto, o mar. E a filosofia explica o surgimento do mar e da terra e dos seres que neles vivem, né? Pelas explicações e ações de composição e combinação é, é, de elementos existentes na própria natureza, como o úmido, o seco, o quente e o frio. O terceiro, a diferença entre mito e filosofia, é que o mito não se importava com contradições feitas pelos próprios deuses. E o incompreensível não é só porque estes eram traços de uma narrativa mítica, como também era porque no mito tinha a autoridade religiosa. Ao contrário, a filosofia não admite contradições, né? Ela trabalha com uma questão lógica e racional, uma explicação lógica e racional. E além disso, a autoridade, a explicação não vem da pessoa do filósofo, mais do que uma sabedoria em todos os seres humanos. Então, agora falamos sobre as condições históricas e para o surgimento da filosofia. Bom, podemos elencar alguns pontos específicos sobre esse surgimento, tá? O primeiro é as viagens marítimas, tá? Que permitiram aos gregos descobrir que os locais que os mitos diziam, né, serem habitados por deuses, titãs e heróis, na verdade eram habitados por outros seres humanos. E que as regiões de mares que os mitos diziam ser habitados por monstros e seres fabulosos não possuíam nem monstros e muito menos fabulosos, né? As viagens produziram desencantamento ou a desmistificação que eram produzido e desencantamento e passaram então a exigir sobre a sua origem uma explicação que o mito já não poderia oferecer, tá? O segundo ponto é a invenção do calendário, que é uma forma de calcular o tempo segundo as estações do ano, as horas do dia, os fatos importantes que se repetem, revelando com isso, então, uma capacidade de abstração nova ou uma percepção de tempo, como algo natural e não como uma força divina incompreensível. O terceiro ponto seria a invenção da moeda, que permitiu uma forma de troca que não se realiza, que não se realiza com escambo ou espécie, isto é, coisas trocadas por outras coisas, e sim uma troca abstrata feita pelo cálculo de valor semelhante de coisas diferentes. Então, revelando, portanto, assim, uma nova capacidade de abstração e de generalização. O quarto ponto é o surgimento da vida urbana, como predomínio do comércio, né, e do artesanato, desenvolvendo as técnicas de fabricação, as técnicas de fabricação e de troca, diminuindo os prestígios das famílias aristocráticas, né, proprietárias de terras, para quem os mitos foram criados. Além disso,
o surgimento de uma nova classe de comerciantes ricos que precisavam encontrar pontos de poder e de prestígio para suplantar o velho poderio da aristocracia de terras. O quinto ponto é que a invenção da escrita alfabética, como a do calendário e o da moeda, revela, então, uma capacidade de abstração, né, e generalização, uma vez que essa escrita alfabética ou fonética, ela, diferentemente de outras escritas, como, por exemplo, o hieroglifos, né, dos egípcios ou ideogramas dos chineses, supõe que não se representa uma imagem da coisa que está sendo dita, mas que se ofereça um sinal ou um signo abstrato, uma palavra dela, né? O outro ponto é a invenção da política, como já havia dito, né, sobre 3 novos aspectos e decisivos do nascimento da filosofia. A ideia de lei como expressão da vontade de uma coletividade humana, o surgimento de um espaço político que faz parecer um novo tipo de palavra, do discurso, né? É diferente daquilo que era proferido que era proferido pelo mito. Era um poeta, né, vidente, que recebia dos deuses, ligado à memória à deusa, né? E esse é um dos 2 aspectos. O terceiro é a ideia de discussão pública, né? Da discussão pública das opiniões e das ideias, pois a política ela vai estimular um pensamento e um discurso que não procuram ser formulados por seitas secretas iniciadas em mistérios sagrados, como os mitos, né? Mas a ideia de um pensamento que todos podem compreender e discutir a respeito sobre um determinado assunto, né? E transmitir, e foi fundamental pela filosofia, tá? Então chegamos aos pré-socráticos, né? O período da filosofia, um dos períodos da filosofia grega. O período pré-socrático ou cosmológico, né, ele vai do fim do século VII, do seu início, a fim do século V a.C., tá? Quando a filosofia ela vai se ocupar fundamentalmente com a origem do mundo e a sua causa e transformações da natureza, tá? Esse é um primeiro ponto. A pré-socrática ela se desenvolve na cidade especificamente da Jônia, na Ásia Menor, Mileto, Éfaso, Samos, Clasômena e nas cidades da Magna Grécia, o sul da Itália e da Cilícia, e na Crotona, Tarento, Eleia e Agrimento, nas cidades de Abdera e de Trácia, tá? Os primeiros filósofos pré-socráticos foram da escola jônica, tá? Da escola eleata ou os das escolas da pluralidade. Bom, os da escola jônica, a gente pode citar Tales de Mileto, Anaximenes de Mileto, Anaximandro de Mileto e Heráclito de Éfeso, tá? Na escola itálica, nós temos Pitágoras de Samos, nós temos Fiolau de Crotona e Áctenas de Tarento. Os da escola de Eleato, nós temos Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia. Os da escola da pluralidade são os Empédocles de Agripeno, tá? Leuciclo de Abdera e Demócrito de Abdera, tá? As principais características da cosmologia são, dos pré-socráticos aí, né? Primeiro, é uma explicação racional e sistemática sobre a origem, ordem e transformação da natureza, do qual os seres humanos fazem parte de modo
fazem parte, de modo que, ao explicá-la, a filosofia também explica a origem e as mudanças dos seres humanos. Segundo, característica da cosmologia é que busca um princípio natural, imperecível e imortal, gerador de todos os seres. A cosmologia não admite a criação do mundo a partir do nada. Ela afirma a geração de todas as coisas por um princípio natural, de onde tudo vem para onde tudo retorna. Esse princípio de natureza primordial é chamado physis, sendo a causa da natureza contínua, natural contínua, imperecível da existência de todos os seres e de suas transformações. A physis, que é uma palavra grega que significa fazer surgir, trazer, brotar, nascer, ou mesmo natureza, tá? Resumindo em natureza, ela não pode ser conhecida pela percepção sensorial. Ela só nos oferece as coisas já existentes, mas apenas pelo pensamento. Em outras palavras, é aquilo que o pensamento descobre quando indaga e a causa da essência da transformação de todos os seres percebidos. Então, a physis é a natureza tornada em sua totalidade, isto é, a natureza entendida como um princípio e causa primordial da existência e essência de transformação de coisas naturais, como seres humanos, e aí incluídos, os seres humanos também incluídos. E entendida como um conjunto ordenado e organizado de todos os seres naturais ou físicos. Uma terceira característica, a outra característica, afirma que, embora a physis é imperecível, ela dá origem a todos os outros seres infinitamente variados e diferentes do mundo, é que, ao contrário do princípio gerador, são seres perecíveis mortais. A physis é imortal e as coisas físicas são mortais. Embora a physis seja imutável, os seres físicos ou naturais gerados por ela, além de serem mortais, são mutáveis. Os seres, então, estão em contínua transformação, mudam de qualidade e de quantidade. Então, portanto, o mundo está numa mudança contínua, sem por isso perder sua forma, a sua ordem e sua estabilidade. A mudança, nascer, mudar de qualidade ou de quantidade, perecer, se diz em grego de kinesis. Kinesis, o que significa isso? Significa movimento. Por movimento, e movimento não se pode entender apenas a mudança de lugar ou a locomoção, mas tudo aquilo e qualquer coisa que possa sofrer alteração ou mudança qualitativa ou quantitativa de um ser, bem como o seu reconhecimento e seu pensamento. Então, as coisas naturais se movem ou são movidas por outros e o mundo está em movimento ou transformação permanentemente. O movimento das coisas e do mundo chama-se devir, tá? Embora todos os pré-socráticos afirmassem as ideias que acabamos de expor, nem por isso concordaram em determinado ponto ao determinar o que é physis. Cada filósofo encontrou motivos e razões para determinar
é a origem da natureza de uma transformação. É o que nós veremos com Tales, que dizia que a physis era a água